primeira delas, que é bem importante pra gente, na hora de colocar as legendas, é o nome que tu gostaria de ser identificado, o que tu pesquisa, qual o teu vínculo com a UFSC. Tá. Eu sou Lauro Matei, professor de Economia e Administração. Dou aula na graduação em Economia e na pós-graduação em Administração. Estou há 20 anos na UFSC, professor no departamento, e agora sou professor titular. E trabalho basicamente com 3 grandes temas, né? As políticas públicas contra a pobreza e desigualdade, políticas de desenvolvimento rural, a questão agrária e políticas, mercado de trabalho, economia do trabalho. Obrigado. Só uma interrupção. A música tá pegando? Eu acho que a gente pede pra diminuir mais um pouquinho. Tá, perfeito. Ó, então, falando especificamente sobre o tema, Previdência Social. Certo. Primeiro, Previdência como modelo. Né? Existem vários tipos de Previdência no mundo, no Brasil já se alterou várias vezes no decorrer da história. Mas quais os modelos que existem hoje no sentido de como funciona o financiamento e a arrecadação das previdências sociais em geral e como esses casos aparecem no Brasil? Tá. Bom, vamos ir direto para a questão do Brasil, porque nós temos tanta coisa para discutir sobre esse tema e particularmente sobre o Brasil, mas eu acho que tem 2 coisas que precisa situar no debate atual. Primeiro, qual é o papel da reforma da Previdência nessa questão política maior, né? Então, eu acho que nós temos que entender que a reforma da Previdência, ela vem conectada com um conjunto de mudanças liberais que não começam agora. Começaram em 2016, quando nós tivemos o golpe parlamentar no Brasil, e claramente se definiu uma estratégia onde 3 reformas eram centrais. Quer dizer, o controle do gasto público pela ideia liberal tradicional da economia, né, de que você, de alguma forma, estabelece um controle do gasto restringindo o gasto social. Então, a PEC de 2016, a PEC do controle do gasto social por 20 anos, ela é o primeiro movimento nessa direção de um projeto político maior. O segundo movimento, isso foi em 2016, o segundo movimento em 2017 é a reforma trabalhista, que nada mais é, que nada menos é do que retirada de direitos dos trabalhadores, né? A reforma trabalhista, na verdade, é uma precarização extrema do mercado de trabalho, sob a luz daquela ideia liberal, da economia liberal, de que o mercado regula o mercado de trabalho, né? E nós já estamos com estudos feitos, o desastre depois de um ano da reforma trabalhista. E a terceira reforma desse projeto, que começou em 2016, era, no ano de 2018, aprovar a Previdência, a reforma da Previdência. Dada a circunstância política, a acusação contra o presidente, que, aliás, acabou de ser preso hoje, né, o presidente Temer, quer dizer, essa reforma ela foi adiada. O debate dela foi adiado, mas a proposta, eu estava comparando as 2 propostas, a proposta enviada pelo governo Temer no segundo semestre de 2018, que nem chegou a ser debatida, e a proposta enviada agora, elas são muito similares. Elas são muito similares porque elas fazem parte do mesmo projeto, né? Que é, basicamente, retirar o restante dos direitos que não foi possível tirar na PEC do gasto, né? Do controle do gasto, e na PEC da reforma trabalhista. Então, quer dizer, a primeira questão que eu gostaria de situar é que a reforma da Previdência é mais uma etapa de um processo que, na essência, faz o quê? Ela retira direitos dos trabalhadores conquistados ao longo do tempo, né? E tudo isso sempre com um argumento, né, que a Constituição de 1988 ela promoveu muitos direitos, mas poucas, na ótica liberal, poucas rubricas para garantir esses direitos, né? O que não é verdade, né? Então, esse eu acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto, que você me pergunta dos modelos, eu acho que existem vários modelos de previdência dentro daquilo que nós chamamos os sistemas de proteção social, né? Então, a América Latina ela tem basicamente 3 grupos de proteção social, onde a Previdência exerce uma influência muito grande. Casos típicos do Uruguai e da Argentina, particularmente, são casos que, historicamente, né, logo depois do pós-guerra, introduziu-se um sistema que levou um processo quase de universalização do acesso. E o Uruguai, na verdade, é o país que mais desponta nisso. Tem um segundo modelo que a gente chama do modelo misto, que é um pouco que avançou no Brasil, no México, alguma parte no Peru em determinado momento e tal,
e que combina, então, esse tipo de, que nós temos aqui no Brasil, um sistema privado e um sistema público, né, diferenciado. E nós temos um modelo extremado, que me parece que é um pouco esse que está sendo de base para a atual proposta do governo, que é o modelo chileno, que é o modelo liberal, onde hoje, depois de 30, 40 anos que eles implementaram, fizeram as reformas, está se mostrando um grande fracasso. E que é um modelo praticamente assentado não na universalização, mas na individualização, onde as pessoas têm que pagar, né, que é aquilo que eles estão tentando introduzir no Brasil, que depois eu vou explicar, que é o regime de capitalização. Então, basicamente, esses três grandes modelos, eles perpassam a América Latina como meio que um feedback do que foi feito na Europa no pós-guerra em termos de sistema de proteção social, com uma diferença fundamental, né? Na Europa, esses sistemas se consolidaram, eles tiveram um grande alcance, com diferentes matrizes, por exemplo, a matriz alemã, da matriz nórdica e da matriz francesa. Mas, de qualquer forma, são sistemas de proteção social que tendem sempre à universalização, né? Então, de alguma forma, o modelo argentino e o modelo uruguaio, embora o modelo argentino também entrou em colapso por outras razões, eles tendiam a ser isso. E o modelo brasileiro, mexicano e outros é um pouco mais híbrido. E tu tinha uma única exclusão, que era um modelo muito parecido com a ideia clássica liberal, que era o modelo chileno, que é o modelo chileno, e que de alguma forma o Paulo Guedes, como foi assessor do governo chileno quando implantou esse modelo, ele está tentando trazer para cá um pouco disso, né? Então acho que isso que é essencial a gente discutir hoje, né? O que significa essa proposta, né? Sim, mas essa proposta, além de representar uma mudança de modelo de previdência social, o argumento que a sustenta, que a embasa, é que existe a questão central desse debate. Porque, veja bem, todo o debate está permeado por um lado a balança tem dois pêndulos, né? Nós estamos só discutindo um, né? Que é o do gasto, e não se discute a receita. E não se discute a receita por várias razões, e eu acho que nós temos que discutir a receita, né? E eu gostaria de, nesse pequeno espaço, discutir fundamentalmente como é que se construiu na Constituição de 88, que é um processo extremamente avançado, do ponto de vista de um sistema de proteção social, foi a coisa que mais avançou na Constituição de 88, é o capítulo dos direitos sociais. E o capítulo dos direitos sociais, no artigo 194 e 195, ele institui o programa de Seguridade Social, certo? E a Seguridade Social é composta por três esferas: a saúde, a previdência e a assistência social. E mais do que isso, ao instituir esse mecanismo, ele instituiu os parâmetros de articulação das fontes de financiamento. Então, as fontes de financiamento são correlatas a partir de três epicentros. Os salários dos trabalhadores, a taxa, né, ou a proporção, o percentual do salário de toda a classe trabalhadora naquilo que vai se tornar, então, o regime geral de previdência social. Então, tem o percentual, que é média 11%, né? Segundo, o pagamento das contribuições sobre o faturamento e os lucros das empresas. E terceiro, as contribuições do governo via arrecadação fiscal, né, que basicamente é o CCL, a contribuição do lucro líquido das empresas, o COFINS, o PIS, PASEP e outras arrecadações do governo, sobretudo um percentual sobre os jogos da Caixa Econômica Federal que foram destinados a isso. Então, quer dizer, você monta um sistema de proteção social que tem tudo para dar certo, e você monta um sistema de financiamento dele. O que aconteceu? E isso acho que nós precisamos retomar na essência o que aconteceu. Esse sistema de financiamento, ele foi destruído ao longo do tempo. E tem as datas muito precisas desse processo de destruição desse sistema de financiamento, que leva ao processo de déficit. O primeiro momento dessa desconstrução do sistema de financiamento feito pela Constituição de 88 aconteceu em 94. Então, em 94, o FHC instituiu uma PEC da desregulamentação. O que significa isso? É uma proposta de emenda constitucional onde ele propôs a desvinculação do recurso específico do sistema de seguridade social para manter gastos fiscais do governo. É a famosa DRU, Desvinculação de Recursos da União.
De que eram esses recursos da União? 20% deles eram os recursos do sistema de seguridade social. Então, retira do sistema de seguridade social 20% de tudo que ele arrecada. O que significa isso? Significa que, por exemplo, dados da Secretaria da Fazenda Nacional, entre 2000 e 2012, foram retirados 426 bilhões de reais do sistema de seguridade social e foram repassados para as contas, manter as contas ativas do governo, a ordem fiscal do governo, sobretudo o pagamento dos juros da dívida. Então esse foi o primeiro momento. O segundo momento foi em 2016, de desconstrução desse sistema. O Temer, não satisfeito com isso, ele pegou e aumentou esse DRU para 30%. Só no ano de 2016, a gente não tem os dados de 2017 e 2018 ainda líquidos, mas só no ano de 2016, só num ano, retirou 96 bilhões de reais do sistema de seguridade social para manter a operacionalidade do governo, as contas do governo. Então, soma aí, ó, só em dois períodos você já tirou mais de quase 600 bilhões de reais de financiamento da seguridade social. Bom, aí vem o pior. Aí vem o terceiro movimento, que é esse, ele coloca uma pá de cal no sistema, nos mecanismos de financiamento, que são as exonerações fiscais, né? Então você tem uma política de desoneração fiscal de um daqueles tripé, né? Tu tem o trabalhador, tu tem o governo e tu tem os empresários. Tu faz uma política de exoneração fiscal dos empresários, com a lógica deles manter emprego, e com isso o sistema de seguridade social é afetado frontalmente. Então, dizer, esse dado, a gente poderia fazer uma série no longo tempo, mas eu peguei um dado específico de 2016 para fazer a comparação com os outros. Só em 2016 isso significou a retirada de mais 149 bilhões de reais. Então, se a gente vai botando, isso não aparece no debate, porque isso não interessa debater, porque vai mexer com os empresários, vai mexer com o governo, vai mexer com coisas. Tá? Então, tu tem 3 momentos de desconstrução do sistema de financiamento elencado e aprovado na Constituição de 88. E aí, 94, 2016, 94 foi o primeiro DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Em 97 e 98 tem o primeiro programa de desoneração fiscal no segundo mandato do governo FHC. E esses programas de desoneração fiscal tiveram continuidade no governo Lula, e foram exacerbados no governo Dilma, e que levaram a uma brutal, né, o colapso em 2014, que não só bota o colapso no sistema de seguridade social, como bota o colapso na própria conta do governo, e exige as tais de pedaladas fiscais que efetivamente aconteceram, né, e que todos os governos faziam, não foi obra da Dilma, todos faziam. Né. Então, você tem esses 3 momentos cruciais, mas tem um mais agravante, que ninguém fala, que é a dívida. Então, a dívida, isso, a Associação Nacional dos Auditores da Receita Fiscal, do INSS, eles têm um documento muito, anualmente eles fazem essa série de dados acompanhando a dívida da Receita. A dívida... Os auditores, então. Isso. Então, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, do INSS, da Receita Federal, eles têm um documento que eles acompanham a evolução dessa dívida, né? E os dados, para fazer o paralelo com 2016, que eu estou fazendo tudo com 2016, mostram o seguinte, que foram catalogados em torno de 23 mil empresas devedoras do sistema previdenciário e da Seguridade Social. E dessas 23 mil empresas devedoras da Seguridade Social, 89% delas continuam na ativa. E o pior de tudo, 3% delas representam 70% dessa dívida. 3% dessas 23 mil empresas, ou 13 mil empresas, representam 67%, 70% da dívida. Bom, aí quando tu vai olhar, eles elencam lá as 50 maiores devedoras. E pasmem, JBS, Vale, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, grandes times de futebol. Flamengo deve quase 500 milhões para o INSS. Então, quando tu olha para isso, né, tu começa a ver o buraco. Tu tem os 3 movimentos da DRU e das isenções fiscais que levam a quase 1 trilhão.
E tu tem quase meio, a dívida, segundo os últimos dados, ela está em torno de 436 bilhões de reais. Né? Então tu tem quase 1,5 trilhão de recurso do sistema de seguridade que se evapora. É óbvio que vai dar déficit. Então, quando tu não discute a receita, parece que não tem problema. E o problema está na receita, não está no gasto. Porque eu advogo a tese que o sistema de seguridade social, com esses mecanismos, ele não é deficitário. Ele não é deficitário. O problema é o seguinte, aquilo que tu arrecada, tu desvia, e uma parte que tu devia arrecadar não arrecada. Né? Então, e esse bolo só cresce, Essa dívida hoje provavelmente ultrapassa 500 bilhões. Pior de tudo, aí diz lá a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, diz, olha, a nossa ação é muito ineficaz nesse aspecto, no caso da dívida, porque a gente não consegue recuperar nem 1% por ano da dívida. Então, em 2016, dos 426 bilhões de dívida, eles recuperaram menos de 4 bi. Então, a dívida ela vai aumentando e o sistema vai engessando. Por quê? Porque, por um lado, tu tem aquilo que era o pêndulo da balança do sistema de seguridade social. De um lado, tu tem a receita e de um lado, tu tem o gasto. O gasto foi implantado, a receita não veio. E a pouca receita que vem é desviada, 30% é desviada para outras atividades que não o fim delas, que é a seguridade. Então, quando tu olha para isso, esse debate está ausente na reforma da Previdência. Ele está interditado, ele está ausente, não dá para conversar sobre isso. Eu mandei um artigo, para vocês terem uma ideia, quando começou esse negócio aí, eu mandei um artigo para a Folha de São Paulo. Conheço os caras lá. Ficou 5 dias, não vinha a resposta. No 8º dia veio, infelizmente não. Por quê? Porque o título do artigo se chama assim, Reforma da Previdência, um debate ausente. E eu trato o artigo todo discutindo as questões financeiras e de receitas da Previdência, que é o problema. Então, para mim, o problema fundamental, né, ele vai se repetir agora e vai ser reposto ali na frente, porque não é uma solução o que está sendo feito agora, ao contrário. Né? O FHC fez a mesma coisa. Lá em 1997, 1998, fez uma mini reforma que eles chamam. Né? Em 2003, o Lula fez a mesma coisa. E o problema foi reposto. Por quê? Porque em nenhum momento, nem no governo FHC, nem no governo Lula, e nem agora, está se discutindo a natureza central do problema, que é o quê? Os mecanismos de financiamentos propostos para o sistema de seguridade social foram destruídos ao longo dos anos. E aí você tem a petulância, né, que isso está dito lá nos relatórios dos auditores fiscais do INSS, que as empresas cobram dos trabalhadores e não repassam para o INSS. Além de dever a parte deles, eles não repassam o que os trabalhadores pagam. Isso está comprovado e não se faz nada. Né? Então, se você não mexer nesses mecanismos, primeiro, qual é a solução? Se você fosse me perguntar qual é a solução, a primeira solução tinha que acabar com a DRU. A primeira, tem que acabar com a DRU. Custa caro para o governo? Custa, mas o governo vai ter que tomar isso. Por quê? Porque se você recoloca de volta 30% da receita da Previdência, muda totalmente esse debate do déficit. Segundo, tem que ter mecanismos mais ágeis de cobrança da dívida dos empresários. Como é que um Banco Itaú, que tem 8 bilhões de lucro líquido no ano de 2017, não paga a Previdência? E vai arrolando a dívida, e eles vão colocando na justiça, protelando até que essa dívida desaparece. Né? Então, se você não atacar esses dois problemas, e terceiro, acabar com essa farra das isenções fiscais. Né? Porque as isenções fiscais, na verdade, elas estimulam o processo de desvio dos recursos da Previdência, não só da Previdência, da Seguridade Fiscal social como um todo. Né? Então, por que essa reforma é problemática? Em primeiro lugar, em termos de Seguridade Social, é porque ela não ataca o problema. E segundo, ao não atacar esse problema, ela causa um problema. E o objetivo é um só, retirar direito dos trabalhadores. Por quê? Na essência, se você vai ler a proposta toda, ela tem 2 elementos só. Não sei se tu queria perguntar isso, mas o que é a essência da proposta? A essência da proposta é o seguinte, traduzindo tudo que está escrito lá, bomboso e tal, vamos recuperar em 10 anos, aquelas numeradas, aquela babajada toda, traduzindo aquilo, assim, vai diminuir os benefícios e aumentar as contribuições. É líquido e certo. E todos os economistas, seja eles neoclássicos, liberais, marxistas, estão dizendo, ó, a proposta
ela só tem esse fim. Ela vai reduzir, porque muda as alíquotas, tu vai pagar mais, e muda a forma de ressarcimento do teu benefício. Né? Então, você vai ter uma média do tempo de contribuição. Você não nem tem mais o teto, né? Se você contribuiu, faz uma média, ficou abaixo do teto, vai ganhar aquilo ali, vai reduzir. Então, na essência, a proposta, ela traz isso, né? E segundo, ela tem uma coisa mais grave ainda, né? Que é o quê? Ela vai, veja bem, quer dizer, hoje nós temos um modelo pactuado a partir de 2003 que estabelece a correlação entre idade e tempo de contribuição, que é aquilo que hoje é 86 para as mulheres e 96 para os homens. O que é 86? É a idade da mulher mais o tempo que ela contribuiu, tem que atingir 86. Se atingiu isso aí, ela pode se aposentar. O homem, 96. Eles vão propor a extinção disso. Eles vão propor, não, a proposta extingue isso. E a proposta, ela tenta basicamente estabelecer, à luz dos, ali isso é muito claro no sistema de proteção social europeu, a aposentadoria por idade. Né? E aí tem uma diferença fundamental entre o sistema europeu e o nosso. Então, o que eles vão fazer? Eles têm uma regra rígida de transição que, no caso do homem, vai partir de 2020 e vai chegar a 2028, para chegar do 96, porque eles estabelecem uma nova regra, né? O 96, o 86 da mulher vai passar para 100 e o 96 do homem vai passar para 105. Tá? Então, o 96, o 86 e 96 vai passar para 100 e 105. Significa o quê? Que você vai ter uma transição que, somando a idade mais o tempo de contribuição, no limite vai dar 100 para a mulher. Quando chega isso aqui, extingue o tempo de contribuição e a partir daí só vai valer a idade. Certo? Então, por isso é que eles estão fixando a idade de 62, 65, porque ela está calculada. Na transição, para chegar em 62, as mulheres que hoje estão com o 86, para chegar no 100, essa transição para as mulheres vai acontecer em 2033. E no caso dos homens, que vai de 96 para 105, ela vai acontecer em 2028. Então está certo. Então em 2028 você extingue essa duplicidade da soma entre tempo de contribuição e idade e a partir daí só vai valer a idade. 62 para as mulheres, 65 para os homens. E desaparece o aspecto do tempo de contribuição. Certo? O que significa isso para um país como o nosso? É muito diferente você aplicar essa regra na Europa ou nos Estados Unidos e aplicar no Brasil. Por quê? Porque isso implica que aqueles que vão ingressar no mercado de trabalho a partir de 2028 ou de 2033, eles vão trabalhar muito mais. Por uma razão muito simples. A média, e a gente que trabalha com o mercado de trabalho sabe disso, na Europa, a grande maioria da população jovem, com 16 anos, 15, 16, 17 anos, está fazendo high school, ensino médio. E depois eles vão para o college, né, que é a universidade. E lá com 22, 23 anos, eles vão começar a ingressar no mercado de trabalho. Aqui no Brasil, com 15 anos, 16 anos, uma massa enorme entra no mercado de trabalho. Então, se tu vai entrar no mercado de trabalho com 15 anos, e tu vai aposentar 65, tu vai ter que pagar 50 anos. É óbvio essa conta. Então, essa é a parte mais danosa do ponto de vista desse mecanismo que eles estão introduzindo para uma realidade social que não está sendo considerada. Porque isso se aplica na Europa. E eles aplicaram isso. Mas se aplica para uma realidade europeia onde os jovens com 15 anos não estão no mercado de trabalho, eles estão estudando. Os jovens com 18, 19 anos não estão no mercado de trabalho, eles estão estudando. E estudando, que nem eu vi na França agora, gratuitamente, de leste a sul, de norte, não existe praticamente universidade privada, é universidade pública, né? Então eles botam o sistema para fazer o quê? Tu tem um trabalhador que com 23, 24 anos vai entrar no mercado de trabalho qualificado com um nível superior. Não é à toa que tem 70% da população que tem nível superior. Nós, com uma população com menos de 10% com nível superior, né, estabelecemos uma regra dessa numa realidade onde o quê? A maior parte dos jovens, 80% dos jovens, segundo a Unicamp, com 16, 17 anos, está no mercado de trabalho. Bom, se ele entrou no mercado de trabalho com 15, 16 anos,
e ele vai se aposentar só com 65, ele vai trabalhar de 50 a 52 anos. Esse é o grande lance. Então eu acho que essa reforma ela tem dois problemas centrais. Um é esse problema social. E outro é o problema econômico, que está casado a esse, que você não se aposenta mais por tempo de contribuição, tem uma transição rígida, que ela é uma transição... Aí tem vários exemplos, não dá para fazer aqui e tal, mas, por exemplo, a gente fez já movimentos assim, numa situação real hoje, por exemplo, de um professor num local público, né, um colégio, professor estadual. Né? Hoje, a mulher com 25 anos de magistério, ela se aposenta, né? E 50 anos, ou 25 de magistério, 50 anos. Né? Nessa mudança, a mulher vai ter que trabalhar, no mínimo, para chegar aos 62 anos de idade, ela vai ter que trabalhar 39 anos no magistério. E, além disso, eles estipulam uma regra lá, que para atingir esse processo, tu tem que ter no mínimo 25 anos no cargo. Né? Que 25 anos tu te aposenta agora. Agora tu tem que ter 25 anos no cargo para chegar em 62 anos e tal. Aí nós fizemos uma continha, por exemplo, para a mulher... isso é um detalhe que eu acho que é importantíssimo. A mulher é penalizada em todas as áreas, mais penalizada que o homem. Por exemplo, a mulher trabalhadora rural, penalizada. Hoje é 55, 60. Eleva para 60 para a mulher e deixa igual para o homem. Né? Então, o trabalhador rural tem um conjunto de diferenças, inclusive de tratamento, entre várias categorias. Na questão do magistério, então, é brutal a penalização à mulher. E outras categorias, né? Então, tu tem um terceiro, que é uma consequência desse pacote todo, que daí você impõe às mulheres ainda um custo muito maior que está sendo imposto para o custo geral para todo mundo. Então, tu tem um custo geral que é o quê? Custo geral que é, basicamente, uma redução dos benefícios e um aumento do tempo de contribuição via aumento da idade. E, particularmente para as mulheres, além disso, tu tem a discriminação do ponto de vista, assim, no caso da mulher trabalhadora rural vai ter que trabalhar mais, no caso das mulheres que estão no magistério vão ter que trabalhar muito mais, né? Porque o homem, o que aconteceu? No cálculo que nós fizemos, pegando uma situação idêntica para homem e para mulher no magistério, por exemplo, agora, nós pegamos uma pessoa com 21 anos e estivesse começando no magistério agora, né? No caso do homem, ele iria se aposentar em 2049, com 51, 52 anos, e no caso da mulher, em torno de 2043, com 48, 50 anos, né? E com 25 anos de magistério. Bom, para ela chegar de 48 até 62, ela vai somar mais, ela vai para quase 38 anos de magistério. E o homem sobe de 30 para 34. Então, quer dizer, a mulher sobe de 25 para 39 e o homem sobe, porque a mulher hoje é 25 e o homem é 30, né? Então, o homem sobe para 34, no limite 35, e a mulher sobe para 38, 39. Quer dizer, penalizada duplamente, né? Então, quer dizer, eu acho que a Previdência, a proposta como um todo, eu não vi nenhum analista mais preocupado com a questão social defendendo essa proposta. É impossível defendê-la, né? Nessas três vertentes que eu estou colocando, né? Essa relação desproporcional para os trabalhadores do ponto de vista que aumenta a contribuição e reduz o benefício. A outra, nessa perspectiva da idade, que de quem ingressa no mercado de trabalho vai trabalhar muito mais. E a terceira, nessa questão da disparidade, sobretudo com relação às mulheres em várias profissões, no caso das trabalhadoras rurais, as trabalhadoras do magistério e outras profissões. Quer dizer, tem uma especificidade lá para os policiais civis, militares, esse tema aí, porque esse é um tema mais delicado, que daí é a resultante de tudo isso, né? A resultante de tudo isso é o quê? Sim. Se virem. E como que eles escrevem o se virem na proposta? Fundo de capitalização. Então, você exime, a consequência de tudo isso é o quê? É uma articulação de uma proposta que vai jogar o trabalhador no mercado e aquele que pode vai fazer um fundinho de capitalização. O que é o fundo de capitalização? Você não tem mais um amparo do Estado, porque se você sabe que você vai se aposentar ganhando R$500, então tu vai lá e vai complementar a sua previdência, né? Vai tentar fazer esse fundo de capitalização. Fundo de capitalização na América Latina nunca funcionou, né? E hoje a gente tem um único exemplo que tinha, o Chile, e tem hoje as piores referências possíveis do que aconteceu 30 anos depois, das pessoas que trabalharam a vida toda, fizeram esses fundos de capitalização e hoje estão na velhice passando fome.
E há reportagens enormes sobre o caso chileno, mostrando o desastre que foi os fundos de capitalização no Chile, né? Então, essa é um pouco a síntese de tudo isso que está aí, né? Bom, eu também não sei se tu queria fazer mais alguma pergunta, mas eu fiz um pouco um geralzão, né? Bom, mas tem um último ponto que eu acho que precisa ser tratado, né? Se tem essa coisa ausente da discussão, que é a receita, e tem uma outra coisa que é muito dado destaque e que não é verdade, que é que basta fazer a reforma da Previdência que vai retomar o crescimento econômico e os investimentos vão voltar. E a Globo faz muito isso. Olha, só foi botar a reforma da Previdência, a Bolsa estourou. Não existe isso. Primeiro, vamos recapitular a história recente. O que se dizia em 2016? Que bastava tirar Dilma, que a economia ia crescer, inclusive o PIB projetaram lá de menos 3,5 que tinha sido em 2015 para 2 positivo em 2016. Foi 3,8 negativo. Aí não, mas em 2017 nós vamos aceitar, né? Eu só dou risada porque é nossa área, né? Porque todo início de ano o Banco Central projetaram 3,5 para 2017, deu 0,8. Aí não, porque aconteceu não sei o que lá, porque foi o problema da denúncia do JBS, mas em 2018 nós vamos consertar. Vai ser 4. Aí depois reduziram para 3,8 e tal, 0,9. Quer dizer, não aconteceu nada. Nada. Fizeram a PEC de controle do gasto, não aconteceu nada. Segunda coisa, não, vamos fazer a reforma trabalhista porque vai resolver. E é só fazer a reforma trabalhista, isso eu tenho lá tudo gravado, vão se gerar imediatamente 2 milhões de emprego. Bom, fez a reforma trabalhista, hoje nós estamos com 27 milhões de pessoas, 12 milhões de desempregados e 27 milhões subocupados, que engloba os desempregados, aqueles que procuram emprego e não acham, e aqueles que estão fazendo bico. Isso significa quase 1/3 da PEA. Uma precarização enorme do mercado de trabalho, que tem uma influência enorme sobre a Previdência. Porque tu tem 27 milhões de pessoas que não estão no mercado formal, que não estão contribuindo. Entendeu? E os caras não estão fazendo essa relação, né? Então, esse é o terceiro boato falso, o segundo boato falso. E o terceiro boato falso que faz a reforma da Previdência e vai retomar os investimentos no país. É a coisa mais falsa que tem, né? Não existe isso. E investimento no país você recupera quando você tem credibilidade econômica e política, que falta no Brasil desde 2016. E não é a reforma da Previdência que vai fazer isso, né? Então, você vai ter o quê? Você está tendo essa ouriça no mercado financeiro, por quê? Por uma simples razão, porque eles estão apontando que vai ter fundo de investimento onde eles podem especular. Não tem coisa nenhuma de investimento na economia, nada previsto e nada que vai mover. E não tem nenhum registro na história que reforma dessa induz ao crescimento econômico, né? Então, quer dizer, se criou um diagnóstico equivocado, se apresenta uma proposta que destrói grande parte dos direitos dos trabalhadores e se apresenta uma saída que ela não vai acontecer. Que da mesma forma que se apresentou em 2016 com a PEC dos gastos, 2017 com a reforma trabalhista e agora com a reforma da Previdência. A economia vai continuar num caos, porque é um caos político que está instalado no país. Há uma incerteza enorme sobre o que é o Brasil, né? E com essa coisa que está aí na presidência, né? Vai ser pior ainda, né? Então, quer dizer, levou inclusive o Banco Central já a rever para baixo as perspectivas da economia em 2019, porque eles já viram que não vai dar nada, né? Então, quer dizer, é um diálogo para surdos, né? Você ficar dando aula de economia há 20 anos e ficar todo dia ouvindo uma coisa que você sabe que não tem nenhuma substância teórica ou prática que sustenta essa argumentação que basta fazer a reforma e que vai levar a um processo de crescimento econômico. Não existe essa linearidade, né? E, felizmente, muitos economistas começaram a acordar para isso. Então, por exemplo, você vê hoje, essa semana que passou, por exemplo, 2 caras de peso, André Lara Rezende, que foi o cara que fundou, entrou com tudo, com um artigo grande no jornal Valor, destruindo essa ideia. Quer dizer, não é isso aqui que vai levar ao crescimento econômico. João Sayada, essa semana, entra no debate e mostra as inconsistências desse debate do ponto de vista da economia, né? Então hoje grandes economistas do Brasil estão reagindo, né? O Beluso entrou com artigos e tal, mostrando o seguinte, é um discurso liberal que não tem amparo em nada, né? E aí você vende esse discurso do ponto de vista que isso tudo que está sendo feito vai recuperar a economia. Não vai, né? Não foi em 2016, não foi em 2017 e não vai ser agora. Não é isso que vai recuperar. E segundo, mais grave ainda,
o déficit vai ser reposto ali na frente. O déficit da Previdência vai ser reposto. Por quê? Porque se você continuar com uma crise dessas na economia, você vai reduzir brutalmente a arrecadação, tanto do ponto de vista daquela parte do parâmetro que diz respeito à contribuição dos salários, quanto das empresas, que numa recessão econômica a margem de lucro delas cai, elas pagam menos, e do próprio governo que diminui a arrecadação. Então, isso está reposto o problema ali na frente. E tu não mexe nisso. Né? E tu quer, então, a única válvula de escape que a reforma está dizendo é tirar direito do salário. De uma síntese do que é a reforma da Previdência é isso. Né? Ela pode ser sintetizada. Tem muita falácia sobre isso, né? Muito discurso e pouquíssima consistência do ponto de vista das medidas efetivas que vão atacar um problema crucial da Previdência, né? Que é equilibrar a receita e a despesa numa coisa sustentável sem retirar direito dos trabalhadores. Né? Isso não vai ser feito, vai acontecer o contrário. Para finalizar, a capitalização. Veja bem, eu acho assim, que tem distorções, a gente sabe que tem, né? Tanto é que tem já uma das distorções está dada pelo próprio governo, que é separar o regime geral dos militares, né? Então, você cria já uma casta aí, e essa casta custa cara para o Estado, né? E você não vai mexer no essencial disso, porque tu corta ali, mas repõe aqui, né? Então, tu tem distorções. Tu tem um problema que é o seguinte, é claro, que é um debate que também não está no centro do debate, que você vai passar por uma transição demográfica no país que tem implicações no processo de agimentação da força de trabalho e da composição entre a população em idade ativa e a população aposentada. Vai alterar essa pirâmide. Mas isso o IBGE já mostrou que vai começar a ter efeitos em 2050 e 2060. Os demógrafos do IBGE disseram, está em transição, mas o efeito concreto disso vai se dar quando tu termina um ciclo desse processo que está em transição e começa outro, que é o quê? Em 2030 para 2040 vai subir em torno de 5%, a população, né, que eles chamam acima de 65 anos de idade, e entre 2040 e 2060, a população, a ser mantida essa taxa de crescimento atual, a taxa de natalidade atual, em 2050 e 2060, a população acima de 65 anos de idade tende a ser majoritária. Né? Então, tu tem um problema, aí sim, é um problema reposto de outra natureza, que não é a questão déficit ou não déficit, né? É uma questão de estrutura demográfica. Como é que os países desenvolvidos que têm um sistema de proteção social lidaram com isso? Eles lidaram com isso com a solidariedade. E você paga para aquele que já pagou e que está vivendo ainda, porque nós fizemos tão bem para a nossa sociedade que o tempo de vida das pessoas aumentou. Né? E aí há um consenso, né? Se tu pegar o caso francês, se tu pegar o caso inglês, se tu pegar o caso nórdico, se tu pegar o caso germânico, né? Um pouco menos na Espanha, mas há um consenso seguinte, tu tem a solidariedade de classe do ponto de vista de quem já contribuiu, já deu a sua, né? E vai ser bancado por quem tenha vindo. Né? E isso é uma mediação que tem que fazer na sociedade. Claro que isso é muito mais fácil de fazer numa sociedade onde não tem tanta desigualdade como a nossa. Né? Nós temos um problema para enfrentar aqui. Que daí, veja bem, nós temos um problema maior que causa problemas secundários. Aí, a previdência é problema secundário, o problema principal é a desigualdade. Porque se tu tivesse uma sociedade menos desigual, tu poderia apaziguar esses níveis de contribuição, de solidariedade e tal. Mas numa sociedade tão desigual e tão segregacionista como a nossa, é difícil resolver essa equação. Porque se tu pegar as aposentadorias não vamos longe, né, desses juízes, promotores, desembargadores e tal, que têm um salário que eles, de alguma forma, sempre conseguem estar acima do teto constitucional, eles vão se aposentar com um nível de salário praticamente 5, 10 vezes superior à média do povão. Né? Então, tu cria um mecanismo nisso aqui. O fundo de capitalização vai, ao contrário, por exemplo, a professora Denise Gentili, uma estudiosa disso, é economista lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela falou assim, o fundo de capitalização vai agravar isso. Ele só vai agravar, porque o fundo de capitalização é o seguinte, pode pagar mais, tu paga, tu não pode pagar, desculpe, né? Então, o fundo de capitalização, na tua pergunta, é o seguinte, o que ela diz? Ela tem um texto sobre isso, que ela, logo que entrou, ela se preocupou em estudar os fundos de capitalização e dizendo, fundo de capitalização
funciona menos, mais ou menos, em sociedades mais igualitárias. Em sociedades tipo as latino-americanas, e particularmente a brasileira, o fundo de capitalização vai exacerbar a desigualdade. Por que ele vai fazer? Como nós dois, né? Você tem um salário de 10 mil e eu tenho de 1.000. Você vai lá no fundo de capitalização e vai pagar 2 mil por mês para garantir que depois a tua aposentadoria seja de 10 mil. Eu vou fazer o quê? Eu estou sobrevivendo com R$1.000, não vou nem poder ter fundo de capitalização. Bom, mas nós estamos falando de quê? Por que eu estou falando isso? Porque 2/3 da PEA não ganha até 3 salários mínimos. Então como é que tu vai fazer um fundo de capitalização numa dimensão populacional onde 2/3 da PEA, ou seja, de 40 a 50 milhões de trabalhadores, tem um salário até 2 salários mínimos, que hoje não passa de R$2.000. Como é que esse cara vai viver e vai fazer fundo de capitalização? Fundo de capitalização é para a classe média alta. Né? Então, é para uma parte restrita da sociedade que quer manter seus privilégios. Né? Isso é uma parte. E a outra parte é o Estado se desvincular de uma responsabilidade social, que é o que está sendo dito, né? O Estado se desvincular de uma responsabilidade social com a terceira idade. Tu está te desensilando de uma responsabilidade. Então, o fundo de capitalização, se tu pegar um economista neoclássico, ele vai, não, melhor coisa, porque é verdade. Mas se tu pegar um economista que olha o mundo real, tu vai dizer, bom, o mundo real tem isso aqui. O que o fundo vai fazer? Ele vai expandir a desigualdade. Né? E para os ideários liberais, é a essência, né? Bom, o mercado que regula, né? Bom, mas para quem pensa minimamente a sociedade, quer dizer, o Estado tem responsabilidade com a terceira idade. Né? E responsabilidade com a terceira idade significa não jogar eles ao mercado. Né? Ter mecanismo mínimo de proteção social. Por isso que a OIT, a ONU e tal, eles estimulam sempre os Estados nacionais a efetivar e melhorar seus sistemas de proteção social. Por quê? Para nós que estamos aqui, não. É pensando a terceira idade. Né? Então, acho que é um pouco, na tua pergunta, é um pouco isso. Eu acho que eles não podiam apontar para uma pior solução do que a que foi apontada, que é o fundo de capitalização. Que o fundo de capitalização é a execreta aqueles que não têm acesso, né, aos mercados. E que, no nosso caso, é quase 2/3 da população. Então, o fundo ele vem como uma política das mais, vamos dizer assim, das mais agressivas, no mau sentido, rentista. É uma política rentista da pior qualidade para uma sociedade que precisa outra coisa. A sociedade nossa precisa de políticas que vão reduzir a desigualdade. E o fundo de capitalização ele vem exatamente no sentido contrário. Né? E isso é uma coisa. E a outra coisa é esse desastre que é o Estado passar para o mercado uma responsabilidade que é sua. Porque essa é uma responsabilidade do Estado. Né? Então, eu vejo que essa proposta ela é indefensável em todos, tu vê que eu estou aqui meia hora falando e eu vou lembrando de coisas que eu li e vai aparecendo mais coisas, porque é tão danosa para a sociedade, só que nós temos um problema na sociedade, né? Quantos % da sociedade, e eu não digo nem isso, eu fiz essa enquete na sala de aula, nenhum aluno, eu estou dando aula de economia, eu perguntei, quem de vocês leu a proposta de mudança da Previdência? Nenhum. Bom, se nem os alunos leram, imagina o povão geral. Então nós temos um problema. Por quê? Para o povão geral, o que se massifica? É que tinha um déficit grande e a reforma vai aumentar em tantos bi a arrecadação, vai reduzir tanto despesa e pronto. Então isso pega na população. Só que é a coisa mais fácil, a coisa mais frágil e a coisa mais falsa que existe. E com isso tu vai empurrar goela abaixo um novo sistema de previdência social que vai, é inevitável, né? Inevitável, é o desastre anunciado.